E a dívida do estádio do Corinthians parece impagável. Se você duvida, é bom escutar esses números. Timão tinha, na virada de 2024 para 2025, uma dívida de aproximadamente 700 milhões de reais com a Caixa pelo financiamento da Neoquímica Arena. Pois bem, ao longo da temporada passada, o Corinthians conseguiu fazer o pagamento de 266 milhões de reais. Você tira 266 milhões de 700 milhões e a conta da dívida deveria gerar na casa dos 434 milhões. Certo? Errado. É que por causa dos juros, a dívida do Corinthians hoje com a Caixa é de 642 milhões de reais. Mesmo tendo gasto mais de 260 milhões, a dívida caiu algo na casa dos 60 milhões de reais. A impressão que se tem dentro do próprio Corinthians é de que essa dívida é como enxugar gelo. Você, por mais que se esforce, gaste, não consegue reduzi-la. É também por isso que o presidente Osmar Stabile tem insistido tanto nas tratativas com a Caixa para a troca dessa dívida pelos name rights da Neoquímica Arena. Essa talvez seja a maior oportunidade do Corinthians em zerar uma pendência que é extremamente prejudicial. Importante registrar que dos 266 milhões pagos no ano passado, quase 41 milhões vieram daquela vaquinha virtual, que não conseguiu quitar o estádio como era o projeto inicial, mas qualquer movimento de torcedores que arrecada 41 milhões de reais é digno de aplauso, certo? Muito bem, vamos falar da gestão e receitas da Casa do Corinthians. Como funcionam? Olha lá, na tela, JP. O milagre, aí, ó. Vamos que vamos. Fundo Arena Imobiliária, gestão é do fundo, certo? Gestor atual, Asa Rock, PVC. Vamos trocar esse nome aí, tá bom? Tô nas Gestora fotos. anterior. Mas é a A mesma gestora gestora anterior era a anterior. REAG, mas assim, Ah, entrou um erro aí era a isso. REAG, aquela que está É isso. envolvida no caso do Master, né? Do escândalo do Que tá, Master. É, isso. isso aí. Que tá no meu texto aqui do roteiro feito pelo Lisboa. Ei, Lisboa maravilhosa. Aqui, ó. REAG envolvida no caso Banco Master. Então vamos entender divisão de contas. Como é que fica isso? Vamos lá. A gestora atual, 600 e 700 milhões. Corinthians é responsável. Uso de conta garantida da Caixa com name rights, venda de jogadores e parte da bilheteria. A Caixa libera dinheiro conforme o pagamento das prestações. Rodrigo Matos, situa a gente, PVC, emenda de primeira. Vamos lá. Vamos lá. Esses 600, 700 milhões é a dívida do Corinthians, né? A dívida que ele tem para pagar relacionada ao financiamento com a Caixa da dívida. Como é que é feito isso? Como é que é dividido ali dentro? Primeiro, a Azarock entrou para substituir a REAG porque tinha um problema ali. A REAG estava em liquidação, que estava envolvida, usava aportes ali do Banco Master, usava fundos para limpar e lavar dinheiro. É essa acusação que tem contra a REAG, né? Então, era um problema para o Corinthians. O Corinthians ficou muito assustado quando ficou sabendo dessa informação. E aí eu falei assim, tem indícios de que a REAG usou o fundo? A gente entrevistou, eu e o Fábio Lázaro, entrevistamos o Gabriel Pupo, que é o gestor da Azarock, que é o nova gestora, e aí teve essa substituição. Ele diz que não tem nenhum sinal até agora de contaminação do fundo do Corinthians pelo esquema da REAG. Então, essa é a primeira informação. A segunda, você teve que trocar às pressas e o fundo ficou ali meio inoperante durante um tempo, 60 dias, e o Corinthians teve que ficar bancando as despesas do fundo. Porque esse fundo faz? Ele faz a gestão da arena, da Neoquímica. Ele pega ali as despesas, pega as receitas, paga as contas, enfim, faz a empresa ser operacional, que é uma empresa superavitária, a Neoquímica, né? É essa a função. Durante esse período, o Corinthians teve que injetar dinheiro para ir pagando as despesas, depois vai ser ressarcido pelo fundo. E qual é como fica essa questão da dívida? A dívida é direto com o Corinthians. Então você divide as receitas assim, ó. O Corinthians tem que pagar a dívida lá, as parcelas, 600, 700 milhões no total, né, que tem que pagar para a Caixa, dá uns 75 em geral por ano. Ele tem para isso os naming rights, uma parte de venda de jogador e uma parte de bilheteria. Essas são as três. Isso vai para uma conta da Caixa.
a Caixa usa lá para o pagamento e quando tem saldo remanescente ali que sobrou, ela libera para o Corinthians. Isso é uma parte. O que o fundo faz? Ele usa outras receitas que ele recebe ali dentro, né, as receitas do estádio, eventos, bilheteria, papapá, outra parte da bilheteria, e ele paga as contas de despesas do estádio, manutenção e tal, essas coisas, e também, se tem sobra, pode repassar para o Corinthians, né? Hoje, esse fundo tem 20 milhões em caixa, então ele está superavitário, é o estádio do Corinthians, a Neoquímica, e está fazendo essa operação. A gente pode mostrar aí no próximo quadro, Massini, que tinha um problema sério ali que não era exatamente relacionado à REAG. O que aconteceu? Bom, tá aí, superavitário. A gestora anterior, chamada BRL Trust, teve um problema contábil na gestão dela, que se registrou uma receita do Corinthians entre 80 e 100 milhões de reais do fundo, que não existia. A receita não existia, mas estava contabilizada. Estava contabilizada para ser recebido. E agora o que a empresa nova gestora está fazendo é tentar limpar esse balanço, tentar dar baixa nesse valor que não tinha para receber. Ainda não conseguiram entender como que esse dinheiro foi registrado ali se ele não existia. O Corinthians, o fundo vinha trabalhando com ressalva de auditor, que é uma coisa muito ruim para o mercado, o tempo inteiro, por conta desses registros indevidos. A intenção agora é limpar esse balanço, conseguir baixar esse documento, já saiu lá do contas a receber esses 100 milhões, foi para outro valor, mas ainda está se trabalhando nisso, inclusive com os gestores da REAG anteriores, que diz o pessoal aqui da nova gestão que não estavam envolvidos, no caso do Master e tal, era um pessoal só técnico. Mas por que é importante essa coisa? Limpar balanço, o que isso tem a ver? Era só contábil, estava mal registrado. Porque qualquer coisa que o Corinthians vá fazer dentro desse fundo para procurar sócios, para fazer negócio, para viabilizar o estádio e conseguir pagar a dívida, ele precisa ter um balanço limpo, ele precisa ter uma empresa limpa. Porque se ele não conseguir, limpa no sentido de todas as contas corretamente registradas. Porque senão como é que ele vai chegar para um sócio e falar assim, então aqui tem um negócio aqui, um esqueleto de 80 milhões que a gente nunca vai receber? Não tem o menor sentido. Então, o que o Gabriel Pupo, que é esse gestor da Azarock, está tentando fazer é regularizar a operação toda contábil e botar a casa para rodar de uma forma mais ordenada do fundo da Neoquímica para poder possibilitar fazer negócios futuros e eventualmente ajudar no pagamento da dívida que está com o Corinthians. Então, esse é o quadro atual da gestão da Neoquímica. Fala, PVC. Não, então eu acho que esse ponto, a questão da transparência da gestão tem muito a ver com o futuro da Neoquímica em relação a coisas que o Corinthians pretende. Seja o Corinthians, a Neoquímica não tem o potencial de shows que hoje estão acontecendo no Morumbi. Nesse final de semana tem o Weekend, por isso que o São Paulo sai 2 jogos do Morumbi, vai jogar em Campinas contra o Mirassol e em Bragança Paulista contra o Bahia, ou do Allianz Parque. Mas, por exemplo, já teve show do Tardezinha, né, em Itaquera, no final de temporada. Então, tem eventos que podem acontecer ali. Tem a proposta de tentar negociar com a Caixa, que eu não sei se vai acontecer, ou um valor diferente para que a Caixa compre o naming rights e você abata ou encerre a dívida com a Caixa Econômica Federal a partir do naming rights. Não sei se vai acontecer, mas tudo isso passa por credibilidade. Então, você não pode ter a descoberta, claro que a gente está partindo da premissa de que a nova gestora está lidando com honestidade, com isenção. Mas você está vendendo propriedades no estádio que tinha 80 a 100 milhões de reais para receber e um dia... não tinha. Claro que não é por culpa da nova gestora, mas assim como tudo tem que ter uma aparência de que está andando na direção do que se pretende fazer de correto. Como é que a Caixa vai comprar um name right de um produto que não consegue se esclarecer? É o que está se tentando fazer nesse momento. Rodrigo, fala. Não, uma coisa que o Gabriel falou, e isso bate muito com o que o PVC está falando, é o Pupo, né, que falou com a gente, é que, assim, quando ia ter uma mudança da gestora do fundo do Corinthians, fica parecendo assim, como que vocês foram escolhidos, papapá. Ninguém estava querendo assumir, foi o que ele contou.
Eles decidiram assumir, não teve uma concorrência, mas tinha baixa procura. Por quê? Porque é uma bomba. Bomba no sentido não porque o Corinthians é um mau negócio, claro que não é. Mas assim, tem uma mega repercussão negativa e porque você não consegue ter essa limpeza de balanço, conseguir fazer uma coisa. E aí ele falou assim: não, vamos assumir, a gente vai conseguir fazer a coisa andar direito. Mas porque o ambiente de negócios do futebol tem uma questão. E aí, por isso que você precisa. Eu acho que assim, a iniciativa foi boa deles começarem a procurar jornalistas para explicar a situação e mostrar o que está acontecendo e o que se pretende fazer. Eu acho que vai um pouco nessa linha de transparência que o PVC defende, né? Corretamente, óbvio, né? Que você comece a ter uma gestão que pode, aí a partir daí, alavancar as receitas do estádio. Tem essa questão do name rights, não sei se vai ser com a Caixa, mas assim, o contrato, por exemplo, do Palmeiras, né? Que acabou de fechar com o Nubank, a gente ainda não sabe qual vai ser o nome e tal, uma alavancagem para o Corinthians. É meio óbvio, né? Que o Corinthians pode chegar na Neoquímica e falar assim: ó, escuta, meu principal concorrente aqui, que é uma marca maior, menor, mas assim, de patamares similares, pelo menos, tá negociando. O estádio dele está mais consolidado, mas a gente pode rever isso aqui, como é que pode ser feito? Tem um caminho aí para o Corinthians ter uma alavancagem de receita, mesmo que ele não esteja numa localização tão central de São Paulo como são o Morumbi e principalmente o Allianz, né? Mas assim, tem um caminho para você aumentar a receita, tem um caminho para você começar a gerir o estádio de uma forma melhor, né? Eu acho que isso que deve ser pedido a partir de agora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.